Então tá gravando. Tá. Então, dando continuidade, a gente tinha parado nesse exemplo aqui, tá? Que a gente viu aquelas coisas sobre limite em cima de curva, né? Tá. Então agora qual que é a importância desse tipo de coisa? É o seguinte, no cálculo, nesse curso de cálculo, né, quando você tem mais de uma variável, em geral, de uma maneira geral, é muito difícil você assegurar a existência de um limite, tá? O que se faz muito, né? A primeira pergunta que se faz, então, quando se tem um limite, é suspeitar que ele não existe, né? Que lá no cálculo um, né? Você tem um limite, né? Aí o que que acontece? Você, né, se o limite existir pela direita e pela esquerda, acabou, né? Então você já pode concluir que ele existe ou não, né? Se um dos dois falhar, por exemplo. Então, agora aqui, como tu tem, deixa eu abrir a lousa aqui. Peraí. Então, aí como, né, tu tá aqui no plano, por exemplo, e como tu tem várias direções aí para passar pelo ponto, a chance de não existir o limite é muito alta, né? Então, quando você tem um limite aí de função de duas variáveis, em geral, a primeira pergunta que se faz é: será que existe? Entendeu? Então, beleza. Então, qual é o resultado que fala um pouco com a gente nesse sentido? É a seguinte proposição: eles falam o seguinte: se existir dois caminhos, alfa um e alfa 2 passando por x zero e y zero com o limite de f de alfa um de t, quando t tende a t zero, ser diferente de limite de f de alfa 2 de t, quando t tende a t zero, então não existe o limite de f de xy quando xy tende a x zero e y zero, tá? Então é o que vale na prática, tá? E faltou aqui colocar, tá? Mais uma possibilidade aqui, eu esqueci, que é o seguinte: se, tá? Vamos colocar aqui no quadro. Se existir alfa, se existir uma alfa de t, existir, se existir uma alfa de t, tá? Passando por x0 e y0. Aí, no caso, vamos colocar em t igual a t0 como no enunciado aqui, tá? Né? Que é no... Tá? A associação que eu estou fazendo é alfa de t0. Cadê, ó? É aqui, ó. Cadê? A associação que eu estou fazendo no enunciado desse resultado aí é alfa de t0 igual a x0 y 0, tá? No resultado que eu estou falando. Ou seja, no instante t igual a t0, ela passa no x0 y0. Isso eu falo para alfa 1, alfa 2 e para essa alfa aqui do quadro, tá? Então, se existir uma alfa passando por x0 e y0, aí como eu falei, em t igual a t0, tal que não exista o limite de f de alfa de t quando t tende a t zero, né? Então não vai existir o limite original, tá? Beleza? Faltou eu colocar isso aí nas notas de aula, tá? Beleza? Então, aí são duas situações de não existência.
se tu tiver duas curvas com limites distintos, não existe o limite original. Se existir uma curva em que não exista o limite sobre tal curva, então também não existe, beleza? Tá? E como eu falei, né, as curvas aí em questão que eu estou dizendo devem passar no x0 e y0, digamos, todas aí no t igual a t0, tá certo? Como é que eu aplico isso na prática? Tá? Por exemplo, existe o limite quando xy tende a 0,0 da função xy sobre x quadrado mais y quadrado? Resposta é não, tá? Considera α1 de t igual a tt e α2 de t igual a t menos t, tá? Observa que essas duas curvas, elas passam pelo ponto questão aí, 0, 0. Por quê? Porque α1 de 0 é α2 de 0, tá? Ou seja, né, que é 0, 0, beleza? Tá? Tu trocou o 0 aqui em cada uma das 0, 0, beleza? Então, vamos fazer aí o limite aí sob a α1, tá? Então, ó, limite quando t tende a zero, tá? De f de α1 de t vai ser o limite, aí tu substitui quem é α1, que é tt, tá? Quando t tende a zero, tá? Aí troca o x e o y por t, porque é tt, tá? Aí fica tt sobre t quadrado mais t quadrado, né? Que é x quadrado mais y quadrado, quando t tende a zero. Aí em cima fica t quadrado e embaixo fica 2t quadrado. Aí t tendendo a zero. Pá, cancela o t quadrado, em cima e embaixo sobra meio, aí o limite correspondente é meio. Tá? De maneira análoga, tá? Se você colocar aí o t menos t, vai dar essencialmente a mesma coisa, menos o sinal, tá? Que vai dar menos meio, beleza? Tá? Então, o limite sob a α1 vai ser diferente do limite sob a α2, tá? Então, como é distinto, então não vai existir o limite original, tá bem? Tá? Alguma pergunta? Ok. Então, tá, é que eu escrevi depois, agora que eu vi. Tá. Enfim, deixei separadinho. Então, ó, então vamos. O caso de existir uma curva em que não exista o limite sobre ela, tá escrito aqui, tá? Então, por exemplo, existe o limite quando xy tende a 0, 0 de seno de x sobre x ao quadrado mais y quadrado, tá? Então, ó, veja só. Então a gente vamos, né, a primeira pergunta, né? A gente sempre suspeita que não, né? Tá? Esse é o pensamento que vocês têm que ter em mente, em geral, tá? Então, vamos pegar essa curva aqui, ó, alfa de t igual a t0, tá? Então, ó, esse caminho ele passa por 0, 0, ponto questão, porque alfa de 0 é 0, 0, tá? Então, ok. Então, o limite de f de alfa de t, quando t tende a zero, vai ser o limite de f de t zero, quando t tende a zero, né? Alfa de t é t zero. Aí, substituindo, fica seno de t sobre t quadrado mais zero ao quadrado, ou seja, seno de 1 sobre t, tá? Então, esse limite aqui, tá? Esse limite aqui é conhecido, tá? Que não existe. Enfim, mas pode acontecer de alguém não ter visto isso. Mas esse limite é o seguinte, cadê a lousa? Tá? Seno de 1 sobre t, ou seno de 1 sobre x,
tá? O comportamento dele é o quê? Tá? Pega depois e dá uma plotada no gráfico de seno de 1 sobre x, tá? Mas assim, ele é alguma coisa assim, ó, ele vem, tá? E quando ele vai chegando perto do zero, ele vai oscilando muito rápido, tá? E a mesma coisa quando você vem aqui, ó, tá? Ele começa a oscilar muito rápido, tá? Então, e não chega a, não dá para ver que vai a zero, tá? Eu só não estou lembrando se a amplitude aqui é mais alta, tá? Mas é uma oscilação muito rápida aqui no zero, tá? Então, esse limite aí ele não existe, beleza? Tá? Então tá. Ele não existe, tá? Dá uma plotada depois para tu se convencer, tá certo? Então, tá. Aliás, vamos fazer isso agora. Então, ó, como é que é? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, vamos dar uma plotada. Ó, é seno de 1 sobre seno de 1 sobre x. Aí, ó. Então, a oscilação na origem é extremamente rápida, tá? É extremamente rápida. Então, tem curso que às vezes o professor fala que existe, que não existe, aliás, tá? Então, mas de qualquer maneira, fica aí o comentário, tá? Não existe, ó, tu pode aproximar o quanto quiser, olha que absurda a oscilação, ó. Seno de 1 sobre x é muito oscilatório. Ó isso, tá? Então, não existe, beleza? Tá? Então tá, pronto. Então, ó, vamos falar agora sobre algumas propriedades de limites, tá? Então, vale algumas coisas. Vale, por exemplo, o teorema do confronto, tá? Então, se tu tem aí, digamos, três funções definidas aí num conjunto D, x0, y0, um ponto de acumulação desse D, tá? Em que acontece essa ordem, f menor ou igual que g menor ou igual que h, sempre. Se o limite dos extremos, quando xy tende a x0 e y0 é L, tá? Então o limite do meio existe e também é L, tá certo? Ok, eu vou dizer que uma função, ela é, né, uma função g definida no conjunto D, tá, real, tá? Ela é limitada se existir uma constante m tal que o módulo de g de xy é menor que m para todo xy, tá? E vale a seguinte consequência do teorema do confronto. Se tu tem duas funções e x0 e y0, um ponto de acumulação da onde elas estão definidas, digamos D, se g é limitada e a f vai a zero quando xy tende a x0 e y0, tá? Então, o limite do produto existe e mais ainda, ele vale zero, tá? É como no cálculo 1, né? Você tem lá uma consequência que se tinha do teorema do confronto, uma era limitada e outra ia a zero, então, pá, o produto vai a zero, tá? Beleza? Então, por exemplo, vamos calcular o limite quando xy tende a zero zero, tá certo? É de x à terceira sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, veja só. Então, como a gente aí está tendendo a zero zero, a gente deve pensar que o ponto xy é diferente de zero zero, tá?
porque a gente está atendendo, a gente não é o ponto, tá? Então, o xy sendo diferente de 0, 0, então ou x ou y é não nulo, tá? Beleza? Então, ok. X à terceira sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa divisão aqui embaixo faz sentido porque x ou y é não nulo, tá? Porque se ambos fossem, aí anularia aqui e tal, mas como a gente já está tomando x, y assim, tá, dá certo. Então, beleza. Então, veja só. Qual vai ser a ideia, tá? Eu vou mostrar que isso aqui é zero, esse limite, tá? Aí meu raciocínio vai ser o seguinte: quando o xy tende a zero, zero, tá? O x está tendendo a zero. Agora, se eu provar que isso aqui é limitado, então eu vou usar o produto de uma limitada vezes uma outra que vai a zero, é zero. Então, vamos justificar que esse quociente é limitado. Então, ó, vamos notar o seguinte: x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero e sempre menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Tá? Vou dividir todos os três membros aí da desigualdade por x ao quadrado mais y ao quadrado, conforme eu fiz aqui, tá? Então, aqui o extremo direito ele vai ser 1, aqui o extremo esquerdo ele vai ser 0, tá? Então, o que está no meio fica entre 0 e 1. Logo, em módulo, né? O módulo, então, de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1 para todo xy não nulo, tá? Ok. Então, ó, eu vou usar que o x tende a zero e isso aqui é limitado, tá? Então, pelo resultado de uma limitada e vezes uma que vai a zero, é o produto dá zero, né? Do limite, tá? O limite do produto, aliás, dá zero, tá? Então, vai dar zero, tá? Novamente, essa primeira vai a zero, essa segunda que é limitada. Então, o resultante aí, tá? O limite desse produto aqui será zero, tá bom? Alguma pergunta? Não? Tá. Então, beleza. Algumas propriedades aí sobre limite, tá? Mais algumas. Se tu tem que o limite da f é L1 e o limite da g é L2, então o limite da soma vai ser L1 mais L2. O limite da f vezes uma constante alfa vai ser alfa vezes o limite. O limite do produto é o produto dos limites e o limite do quociente é o quociente dos limites se o limite da de baixo for não nulo, tá? Ok. Beleza. Então aí vamos para falar sobre continuidade. Então vamos considerar U uma função, um conjunto, F uma função definida nesse conjunto e x0 e y0 um ponto do conjunto. Eu vou dizer que F é contínua em x0 e y0 se acontecer o seguinte: se para todo epsilon positivo existir um delta positivo, tal que se x e y pertence a U e a norma de xy menos x0 e y0 é menor que delta, acarretar sempre que o módulo de f de xy menos f de x0 e y0 é menor que epsilon, tá? Então, é isso aqui, tá? Isso aí é como no cálculo 1, né? No cálculo 1 a gente pensa que funções contínuas são funções que não apresentam salto, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Só que aí vai ser num contexto 3D, tá? Um resultado
que se usa muito com respeito à continuidade é esse aqui, ó, tá? Sejam f definida no conjunto U e x0 e y0 pertencente a U. Vale o seguinte, f é contínua em x0, y0, se e só se existe o limite de f quando x e y tende a x0 e y0 e o limite de f quando x e y tende a x0 e y0 é f de x0 e y0, tá bom? Tá? Então, vale isso aí, tá? Por exemplo, a função f de xy igual a x ao quadrado mais y quadrado, ela é contínua no ponto 1, 7? Vai ser. Por quê? Então, ó, vamos checar essa parte aqui, ó, da direita. O limite quando x e y tende a um 7, tá? Vai ser o seguinte, ó. Esquece esse que eu escrevi aqui no meio, nada a ver. Esse limite aqui, o que acontece? Tá? Então, o limite, quando xy tende a um 7 de x ao quadrado mais y quadrado, isso aqui vai ser o quê? Ó? O x ao quadrado, ele tende a 1 ao quadrado, né? E o y ao quadrado, ele tende a 7 ao quadrado. Então, isso aqui é 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que é 1 mais 49, que é igual a 50. Tá? Beleza. Então, o limite no ponto é 50. Por outro lado, a função no ponto, tá? Né, ó, veja só, aqui né, ó, tem que existir o limite e o limite deve ser igual à função no ponto, tá? Então, aqui, a função no ponto também vai dar 50, né? f de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que é igual a 50. Então, portanto, o limite de f de xy é quando xy tende a 1, 7 é igual a f de 1, 7. Então, portanto, f é contínua em 1, 7. Tá? Então, você tem a continuidade. Tá? Alguma pergunta? Não, ok. Agora, ó, os casos mais interessantes são quando você tem essas funções quebradas. Tá? Vamos considerar a função dada pelo seguinte: f de xy vai ser zero se xy, né, f de xy vai ser zero se o ponto for 0, 0, e se o ponto não for 0, 0, se o xy não for 0, 0, vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Aí a pergunta, essa função é contínua no 0, 0? Tá? Aí eu afirmo que não, beleza? Então, ó, como é que eu vou justificar isso? Né? Esse resultado aqui, né, ele fala que é contínua se e somente se existe esse limite e vale essa igualdade. Então, se furar uma das duas, né, com as duas coisas simultaneamente, se furar uma dessas duas coisas, então a função já não vai ser contínua, tá? Então, ó, então vamos lá.
Então, uma maneira, né, de se verificar a não existência do limite é através daquele macete daquele resultado da curva, tá? Então, eu vou checar então que não vai existir o limite no zero zero. Vamos pegar duas curvas, tá? TT e 0T, beleza? Alfa 1 e alfa 2 passam por zero zero, tá? Porque alfa 1 e alfa 2 calculado no zero é zero zero, tá? Então tá, vamos fazer, né? Alfa 1 e alfa 2 calculado em zero é zero zero. Então, ambas passam pelo ponto zero zero. Então, ok. Vamos fazer o limite de f sobre a alfa 1, tá? Então, ó, olha aqui o alfa 1 de t, tá? Quando o t tende a zero, ou seja, ele não é zero, tá? Novamente, vamos fazer o t tender a zero. O t tendendo, vamos fazer o t ir a zero. O t indo a zero, a gente deve pensar que t é diferente de zero, porque a gente está falando de limite, tá? O t sendo diferente de zero, as duas coordenadas aqui, tá? Eu vou repetir isso porque é um detalhe muito importante nesse tipo de exercício. Eu vou fazer o t tendendo a zero, porque é referente ao limite sobre a curva, né? Tá. O t tendendo a zero me implica que o t é diferente de zero, tá? Porque é limite. O t sendo diferente de zero significa, me fornece que as duas coordenadas aqui dessa alfa 1, as duas coordenadas são diferentes de zero, tá? Beleza? Porque o t é diferente de zero. Sendo assim, sendo as duas coordenadas diferentes de zero, então eu vou usar a primeira lei da função, porque no caso aí tt vai ser diferente de zero zero, tá? Beleza? Então substituo, ó, x ao quadrado, t quadrado menos t quadrado vai ser o y ao quadrado, x2 mais y2 divide t2 mais t2, aí organiza zero, tá? Então, novamente, como o t tende a zero, ele é diferente de zero. Sendo ele diferente de zero, eu vou ter que tt, tá? Cada coordenada será diferente de zero, tá certo? E no caso, a alfa 1 de t sempre será algo diferente de zero zero. Então, quando eu calculo esse limite, tá? Né, f em cima dessa alfa 1, então eu devo utilizar a primeira relação da função, pois ela considera pontos diferentes de zero zero, que é o caso da alfa 1 de t, tá? Né? Porque o t tende a zero, o t vai ser diferente de zero, e no caso aí tt será um ponto diferente de zero zero, pois as duas coordenadas dele, tá? Desse cara aqui, será diferente de zero, ok? Tá? Tudo isso que eu falo é com respeito a alfa 1, tá? Ok? Beleza. Então, ao se calcular o limite sobre alfa 2, tá? Que é 0t, mesma coisa, tá? Esse 0t aqui vai ser uma coisa diferente de 0, 0, tá? Porque o t está tendendo a zero, tá? Aí, para calcular a função em cima do alfa 2, eu uso essa relação aqui, tá? Por quê? Porque a alfa 2 de t vai ser diferente de 0, 0 quando t tende a zero. Tá? Beleza? Então, substitui, tá? O x coloca zero, né? O y vai ser t. Então, fica 0 ao quadrado mais t ao quadrado embaixo, né? Que é x2 mais y2.
organiza, menos 1, tá? Então, o limite sobre uma curva é 0 e sobre outra curva aqui é menos 1. Então, não existe esse limite, tá? Não existindo sequer o limite, tá? Então, podemos afirmar aí que a função não é contínua em 0, 0, tá bom? Alguma pergunta? Não, ok. Tá. Então, vamos lá. Então, mais um exemplo, ó. Exemplo. Para qual valor de L a função aqui abaixo é contínua em 0, 0? Bem, para ela ser contínua na origem, por esse resultado aqui, a gente precisaria que existisse um limite no 0, 0, tá? E o limite fosse igual à função no 0. No 0, 0, aliás. Então, ó, então vamos resolver isso. Ó. A gente precisa, então, que f de 0, 0 seja igual ao limite no 0, 0. No caso, f de 0, 0 aqui é L, tá? Porque a função é definida assim, tá? Beleza, f de 0, 0 é L. Agora, quanto que é o limite da f quando x e y vai a 0, 0? Bem, vamos lá, ó. O limite de f, tá? Quando x e y tende a 0, 0, o que que acontece? Vamos dar uma escrevida aqui, ó. Então, o que que acontece? O xy, ele tende a 0, 0, tá? Beleza? Só que, como ele tende, tá? Necessariamente a gente tem que xy é diferente de 0, 0. A gente está tendendo, tá? Beleza? Tá, ó. Então, tu tá aqui no plano xy, você tem a origem, tá? Aí, tu tá tendendo, tá? A 0, 0, mas tu nunca é igual a 0, 0, beleza? Então, xy tender a 0, 0 implica que xy é diferente de 0, 0, tá certo? Então tá. Então, sendo assim, a função num ponto diferente de 0, 0, tá? Ela é x quadrado menos y quadrado sobre x menos y, tá? Para esse tipo de ponto, né? Ó, olha aqui, ó, né? A função, novamente, tá? Isso é um detalhe que o pessoal sempre é pego aqui. Então, ó, quando xy tende a 0, 0, devemos pensar que o ponto xy é diferente de 0, 0. A função nesse tipo de ponto, tá? Pela primeira regra aqui da função, então f de xy vai ser x quadrado menos y quadrado sobre x menos y. Então, eu substituo aqui. Aqui abro esse x2 menos y2 como x menos y vezes x mais y. Cancelo aí x menos y em cima e embaixo. Aí vai sobrar x mais y, tá? Então, ok. Então, sobra limite quando xy tende a 0, 0 de x mais y, tá? Então, xy indo a 0, 0 acarreta que x vai a 0 e y vai a 0, tá? Então, isso daqui vai ser 0 mais 0, né? Deixa eu só, né? Como eu tenho isso aqui valendo, então eu vou ter que x tende a 0, né? Aliás, né, eu só estou usando aqui o que está em vermelho, tá?
Esse x aqui ele vai a zero, o y vai a zero, então tudo vai a zero mais zero, que é zero, tá? Então conclusão, para tu ter a igualdade, essa igualdade aqui, tá? Tu precisa que, né, como f de 0, 0 é L, então tu vai ter que o L é zero, tá bom? Beleza. Alguma pergunta? Não? Ok. Então, dando aí continuidade, tá? Então tá, então vamos falar aqui um pouco agora sobre funções contínuas, tá? Vale o seguinte, vale que a composição, tá, de funções contínuas é contínua, tá certo? Beleza? Tá? De uma maneira mais técnica pode ser escrito assim, tá? Mas vamos dar uma exemplificada para ficar mais claro. Por exemplo, ó, h de xy igual a seno de x ao quadrado mais y quadrado. Ela é contínua, tá? Por quê? O que está dentro, tá? X ao quadrado mais y quadrado, que eu chamei aqui de f de xy, tá? Isso aí é a soma de dois polinômios e tal, então é contínuo, tá? Beleza? Agora, o que está por fora, que é a função seno, que eu chamei aqui de g de w igual a seno de w, tá? Beleza? Então, ó, quer ver, ó? Veja só. Vamos dar uma olhada aqui com mais calma. Ó. Pega o problema em questão é h de xy igual a seno de x ao quadrado mais y quadrado. Vamos considerar seno de w a função, como é que eu escrevi aqui? G de w. E f de xy igual a x ao quadrado mais y quadrado. Ambas são contínuas, tá? Né? Tá? Beleza? Então, ó, agora o que é G composto com F? Isso daqui, a G é seno do que está dentro, né? Ou seja, seno de x ao quadrado mais y quadrado. Então, como ambas aqui são contínuas, então a composição será contínua, que é justamente seno de x ao quadrado mais y quadrado. Então, portanto, a h é contínua, tá? Beleza? Ok? Só um detalhe que eu esqueci de falar é o seguinte: quando tu tem continuidade, cadê vocês? Quando você tem continuidade em um ponto, tá? Você fala que a função é contínua naquele ponto. Beleza. Então, novamente, quando tu tem continuidade em um ponto, você fala que a função é contínua naquele ponto. Ok. Agora, se a função é contínua sempre, isso significa, a gente fala nesse caso que a função é contínua, tá certo? Tá? Que aí agora fica tudo bem mencionado aí, tá? Então, beleza. Então, no caso aqui, tá? A função em questão, seno de x2 mais y2, sempre será contínua, ok? Então, tá. Então, vale a mesma coisa lá do cálculo 1. Se tu tem f e g funções contínuas num ponto x0, y0, tá? Então,
F, né, digamos aí FG, então F mais alfa G com alfa real também vai ser contínuo em x0, y0. O produto também vai ser contínuo em x0, y0, tá? E o quociente também vai ser contínuo em x0, y0 se a função de baixo não se anular em x0, y0. Tudo isso assumindo aí assumindo a continuidade de f e g em x0 e y0. Tá certo? Tá ok. Alguma pergunta? Não, ok. Então, vamos começar aí a falar sobre derivadas parciais, tá? Então, ó, é... então vamos lá. Então, vou considerar aí U um conjunto aberto de R2, tá? E f é uma função definida nesse U. E x0 e y0 um pontinho desse conjunto U. Eu vou definir a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0 e y0 quando existir esse limite aqui. O limite de f de x e y0 menos f de x0 e y0 sobre x menos x0 quando x tende a x0. E eu vou definir a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0 e y0 quando existir esse limite aqui, ó, limite de y tendendo limite quando y tende a y0 de f de x0 y menos f de x0 y0 sobre y menos y0, tá? Então, a notação aí da derivada em relação a x é df dx, tá? No ponto em x0 e y0, no caso, tá? E a notação para derivada parcial de f em relação a y, tá? No ponto x0 e y0 vai ser df dy, tá? x0 e y0. Esse símbolo aqui, tá? Um tipo um Dzinho curvado, que é assim, cadê? Assim, ó. É um tipo um D curvado, tá? Beleza? O nome desse símbolo aqui se chama Leron, tá? Aí é tipo uma espécie de D curvado. Leron vem do francês, tá? Então, ok. Então, agora, como é que na prática, como é que eu calculo uma derivada parcial? É de maneira similar ao cálculo 1, tá? Ó, vamos lá. Pega aqui, por exemplo, tá? f de xy igual a x ao quadrado mais 5y à terceira mais 3 logaritmo de x ao quadrado mais y quadrado. Vamos calcular as parciais aí no ponto 1, 2, tá? Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui no quadro, ó. Então, f de xy é igual a x ao quadrado mais 5y à terceira mais 3 logaritmo de x ao quadrado mais y quadrado. Eita, ao quadrado. Então, ok, tá? Veja só. Para eu calcular a parcial de f, tá? No ponto 1, 2, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a parcial, né? Para eu calcular essa parcial aí no ponto 1, 2, eu vou calcular ela num ponto qualquer, tá?
e depois eu substituo por 1, 2, tá bom? Agora, o que que é fazer a parcial de f em relação a x? A gente deve pensar, tá? Quando eu derivo em relação a x, quando eu faço a parcial aí em x, eu devo pensar que tudo que tem y é constante, tá? Constante. Então, no caso y ao cubo, y ao quadrado, devo pensar que é constante, tá bom? Beleza? Tá? Aliás, não é nem o y ao cubo e nem o y ao quadrado, é o y que eu devo pensar que é constante. Porque aí, consequentemente, y à terceira e y ao quadrado serão coisas constantes, tá? Então, então pensando aí que, então, tendo que y ao cubo e y ao quadrado são coisas constantes, vamos lá, ó. Então, a derivada de x ao quadrado, tá? Né? Aí o que sobrar em relação a x, tu deriva normalmente, tá? Então, ó, df dx, a derivada de x ao quadrado é 2x, tá? Y ao cubo é constante, 5y ao cubo também. A derivada da constante é zero, tá? Mais 3 vezes. Aí, ó, o log de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é constante, tá? Como tem coisa que depende de x dentro, a gente deve derivar normalmente, tá? Então, ó, aqui é uma regrinha da cadeia. A derivada do logaritmo aí é 1 sobre a coisa, tá? Vezes a derivada do que está dentro, tá certo? Então, ó, d dx de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos colocar assim, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 2x, o zero, né? A gente descarta, 3 vezes 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada com respeito a x disso aqui, tá? Né? A gente está pensando aí que y é constante e, consequentemente, y quadrado também o é. Então, d dx de x quadrado mais y quadrado é 2x. Então, isso aqui é 2x mais 6x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, substituindo aí no ponto 1, 2, tá, ó, fazendo a substituição no ponto 1, 2, então x é 1, então fica 2, aí x igual a 1 aqui em cima vai ficar 6, aí embaixo x igual a 1 y2 vai ficar 6 quintos, que vai dar 16 quintos, tá? Beleza? Então, ok. Vamos fazer aí a parcial em relação a y, tá? Então, ó, só colocando aqui f de xy é igual a x quadrado. Opa, peraí. Ah, não, estava certo. Então, ó, f de xy igual a x ao quadrado mais 5y à terceira mais 3 log de x ao quadrado mais y quadrado. Então, vamos calcular agora df dy. Tá? Nesse caso, a gente deve pensar que x é constante. Tá? No caso, x ao quadrado também vai ser, tá? E a parcial vai ser o seguinte, tá? Como eu estou derivando em relação a y, tá? E x quadrado não depende de y,
tá? É uma coisa constante. Então a parcial de y em relação a y de x ao quadrado é zero. Mais 5 vezes, escorrego 2, 2 vezes y, tá? Mais 3 vezes, né, pela regra da cadeia, x ao quadrado mais y quadrado vezes d dy de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a 10y mais 3 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. D dy disso aqui é 2y. A derivada com respeito a y de x ao quadrado é zero. Então, isso aqui é 10y mais 6y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, se você aí substituir, vou apertar aqui, se substituir o 1, 2, né? D dy em 1, 2, isso aqui vai ser, o y é 2, né? Então, vai ficar 20 mais 12 sobre 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai ser 5. Então, vai ser 5 vezes 20 é 100, 112 quinzeavos. Tá? Então, dá isso aí. Beleza? Tá? Ok. Alguma pergunta? Não? Vou colocar aqui a bateria. Então tá. Então, beleza. Então, voltando aqui. Então tá. Então, ó, conforme eu fiz aqui, tá? A gente fez df dx e df dy num ponto xy qualquer, tá? Como o ponto aí é qualquer, eu posso pensar numa função, né? Então, ó, então o que eu posso fazer? Então, ó, se as derivadas parciais sempre existem em todo xy, podemos definir as funções, tá? Algumas funções, veja só. Eu vou pensar na função que pega xy e leva em df dx no ponto xy. Essa função eu vou denotar como df dx e ela se chama derivada parcial de primeira ordem de f em relação a x. De maneira análoga, eu posso definir a função df dy, a qual pega xy e leva em df dy no ponto xy. E essa função se chama derivada parcial de f de primeira ordem de f, derivada parcial, esse de f aqui, esquece. Então, ó, é assim o nome, derivada parcial de primeira ordem de f em relação a y, tá? Então, eu posso definir essas duas coisas, tá certo? Tá? Vamos fazer aí mais exemplos aí de derivadas parciais. Então, ó, considera a função x à terceira menos y ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, se xy é diferente de 0, 0, e 0 se xy é igual a 0, 0, tá? Então, vamos calcular df dx no ponto 0, 0. Então, ó, essas funções que, né, o ponto 0, 0 é o ponto de quebra, tá? Então, como tem uma quebra, a única possibilidade para se calcular a parcial nesse ponto, tá? No ponto de quebra, é a definição, tá? E o que a definição nos diz com respeito a df dx, tá?
Então, ó, como a derivada é no ponto de quebra 0,0, tá? E, né, ó, quando tu quer derivar num x0, y0, tá? A df dx, se existir, vai ser, tá? O limite quando x tende a x0 de f de x, y0 menos f de x0, y0 sobre x menos x0, tá? Ou seja, devemos pensar que x0 é 0 e y0 também, tá? Então vai ficar, ó, precisamos calcular então o limite de f de x0 menos f de 0,0 sobre x menos 0, tá? Quando x tende a 0. Então, veja só, quando x tende a 0, x é diferente de 0. Consequentemente, o ponto x0 ele é diferente de 0,0. Sendo assim, f de x0 vai ser calculado com a primeira regra da função, porque tal regra considera a função em pontos diferentes de 0,0, tá? Então, novamente, vou explicar esse detalhe, ó. Então, veja só, tu tem, então, né, x tendendo a 0. Isso implica que x é diferente de 0. E com certeza, x0 vai ser diferente de 0,0, tá? Então, sendo assim, o f de x0, ele vai ser calculado. Como isso aqui acontece, tá? Então, f de x0 vai ser calculado. Como que está aqui sublinhado ocorre, então f de x0 vai ser calculado pela primeira regra da função, tá? Então, porque ela considera pontos diferentes de 0, 0. Então, usando aí a primeira regra, a gente vai ter que f de x0 é x à terceira menos 0 ao quadrado sobre x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso daqui, x à terceira sobre x ao quadrado, né? Vai ser x, tá? Então, vai ficar... enfim, tranquilo. Então, ó, vai ficar o limite de x em cima, né? Como eu escrevi ali, né? X sobre x, né? Tá? Então, ó, então o limite quando x tende a 0 de x à terceira sobre x ao quadrado sobre x, que é limite quando x tende a 0 de x à terceira por x ao quadrado é x aqui, cancela, isso aqui é o limite quando x tende a 0 de 1, que é 1, tá? Aqui eu só manipulei diferente, mas é a mesma coisa, tá? Esse x à terceira sobre x à terceira aqui, tá? É que aqui, ó, eu deixei a diferença com o que eu fiz no quadro é que eu deixei aqui x à terceira sobre x ao quadrado e depois já dividi por x, ficando x à terceira sobre x à terceira. Entendeu? Mas no fundo é a mesma coisa, tá? Então, ok. Então, a parcial de f em x no ponto 0,0 é 1, tá? Beleza. Ok. Alguma? Eu fiz aqui. Enfim. Alguma pergunta? Não? Beleza. Então, o que significa
as derivadas parciais geometricamente, tá? Então, ó, cadê o quadro? Espera aí, velho, que eu apertei aqui. Preciso dar. Cadê a barra? Espera aí, velho, que eu apertei aqui. Espera aí. Preciso dar. Ah, beleza. Então, ó. Então, vamos lá, ó. No cálculo 1, tá? Quando a gente via a derivada, né? Se a derivada existisse, tá? Num ponto lá x0, tá? Aí tu tem aqui f, aí aqui tu tem f de x0, né? Então, se a derivada em x0 existe, lá no cálculo 1, a gente interpretava geometricamente ela como existindo a derivada, seria possível, então, traçar a reta tangente ao gráfico da função f no ponto x0, f de x0, tá? Traçou a reta tangente, essa tangente faz um ângulo alfa, aqui com o eixo x, tá? Então, lá a gente interpreta a derivada em x0 como o coeficiente angular da reta tangente. No caso aqui da nossa figura, isso seria a tangente de alfa, tá? Beleza? No cálculo, nesse cálculo aqui, como é que a gente deve pensar, tá? Então, ó, digamos que eu tenha uma função f, cujo gráfico é essa folhinha curva aqui, por exemplo, tá? Aí aqui eu estou no espaço x, y, z, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou erguer, tá? Pensando aí em x0, y0, a parcial, o que eu vou fazer? Eu vou erguer o plano y igual a y0, o qual será vertical, tá? E paralelo ao essa face aqui do face, tá? Aliás, né? Quer ver? Melhor falar assim. Ele vai ser perpendicular ao plano XY, tá? Beleza? E vai ser, né, paralelo aí ao plano, tá? Que pega esse plano aqui da esquerda, digamos, da face aí que tem os eixos X e Z, tá? Então, então ele vai ser o quê? Vai ser esse plano perpendicular aqui, como está na figura, beleza? Tá, ok? É o tipo de coisa que é mais fácil visualizar do que explicar detalhadamente o que é, tá? Então, ó, vou erguer esse plano, y igual a y0. Ele, pá, vai cortar o gráfico da função, beleza? Mediante uma curva aqui, ó. Tá? Aí o que eu faço? Eu vou traçar. Então, ó, beleza. Então aqui eu tenho x0, y0 e como eu estou aqui na função, aqui seria uma altura f de x0, y0. Então o ponto aí correspondente seria x0, y0, f de x0, y0, que é justamente onde eu estou o mouse. Então, você traça uma curva, tá? Que é o corte do plano com o gráfico da função, e no plano y igual a y0, tu vai tomar uma reta tangente a essa curva no ponto x0, y0, f de x0, y0, tá? Essa reta tangente deve estar contida no plano y igual a y0
e conforme a gente vê aqui na figura, ela vai fazer uma inclinação com o plano XY, tá? Beleza? Tá? A parcial de f em relação a x, no ponto x0, y0, deve ser pensada como a tangente desse ângulo θ que é feito com o plano XY, tá? Beleza? Então, tá ok, tá? Bem especificamente falando, esse plano y igual a y0, ele será vertical, tá? Com respeito aí ao plano xy, e ele será paralelo, tá? Ao plano que passa pela origem e tem vetores diretores 1, 0, 0 e 0, 0, 1, que é exatamente aqui essa face aqui da esquerda aqui, tá? Beleza? Tá? Então, beleza. Agora, então, beleza. Então, df dx em x0 e y0 deve ser pensado como a tangente θ. O df dy, tá? No ponto x0 e y0, ele pode ser interpretado de maneira semelhante da seguinte forma. Tu vai pegar, ao invés do plano y igual a y0, tu vai tomar o plano x igual a x0, tá? Beleza? No caso, x igual a x0, tá? Só dando a noção aí, ao invés dele estar assim, né, conforme no desenho, ele vai, vamos tentar fazer um desenho aqui, ele vai estar assim, ó. Ele vai estar assim. Então, tu vai ter x0 aqui. Então, o que que tu faz? Tu vai erguer aqui um plano, tá? Beleza? Aí tu pensa numa folha infinita aí, tá? Então, tu vai erguer um plano nesse sentido aqui, tá? Aí, novamente, esse plano vai fazer um corte com o gráfico da função, é porque aqui no caso eu precisaria prolongar mais o plano aqui para cá. Mas ele faria um corte no gráfico da função, aí tem esse corte, aí lá vai ser gerado uma curva referente a esse corte. Aí lá tu pega o ponto x0, y0, f de x0 e y0 nesse corte, aí tu vai traçar, tá, a reta tangente contida nesse plano, tá, fazendo o mesmo procedimento, beleza? Só que no caso a reta tangente ela vai estar para cá, ó, tá? Vai ser uma coisa para cá, ó, tá? Vai ser para cá. Enquanto em y é assim, em x vai ser assim, tá? Beleza? Tá ok? Então, aí vai fazer um ângulo alfa e a df de y, tá? No ponto x0 e y0 vai ser justamente essa tangente de alfa, tá? Ok, tá? Então, beleza. Agora, tudo isso que a gente está falando aí de derivada parcial pode ser traduzido para funções de é similar o caso de função de três variáveis, tá bom? Tá? Então, mas vamos aqui dar uma olhada como é que seria. Então, ó, eu teria aí uma função f definida num conjunto aberto U, um x0, y0, z0 morando em U, tá? Então, as parciais de f, tá? Com respeito a x, y e z, porque agora eu tenho uma letra a mais, no ponto x0, y0, z0, tá? Elas vão ser definidas respectivamente pelos seguintes limites quando eles existem, ó.
df dx no ponto x0, y0, z0, tá? Vai ser limite com x tendendo a x0 de f de x, y0, z0, menos f de x0, y0, z0, sobre x menos x0, e as outras parciais aí em relação a y, em relação a z, no ponto em questão x0, y0, z0, são definidas via esses dois limites aqui, tá? Beleza? Tá? Esse segundo é o df, é a parcial de f em relação a y no ponto x0, y0, z0, e esse terceiro é a parcial de f em relação a z, tá? No ponto x0, y0, z0. Assim, tá? Então, o primeiro é a parcial em relação a x, o segundo é a parcial em relação a y, o terceiro é a parcial em relação a z, e isso aí no ponto x0, y0, z0, tá? Então, esses três limites são, respectivamente, chamados de derivadas parciais com respeito, no caso, a x, a y e a z, tá? Respectivamente, no ponto x0, y0, z0. Vamos fazer um exemplo. Calcule as derivadas parciais da função, tá? Nesse ponto aqui, dessa função aqui, num ponto x, y, z qualquer, tá? Beleza? Então, ó, em relação a x, tá? Quando eu faço a derivada em relação a x, eu devo pensar que y e z são constantes. Consequentemente, y ao quadrado e z ao cubo também serão constantes. Então, ó, como em relação a x, a derivada de x é 1. A derivada em relação a x de y ao quadrado e z ao cubo é 0. Tá? Aí aqui, ó, a derivada em relação a x de e a x, y, z, tá? Pela regra da cadeia, tá? É a exponencial do que está dentro vezes a derivada do que está dentro em relação a x. Tá? É isso aqui, ó. Então, derivar isso daqui com respeito a x, tá? Tu vai derivar, vai ser e a x, y, z, e elevado ao que está ali em cima, vezes a derivada do que está ali em cima com respeito a x. Tá? No caso, vai ser e a x, y, z, vezes yz, tá? Então, é isso aqui, tá? Então, beleza. Aí, fazer o df dy, como tu tá fazendo o df dy, aí tu deve pensar que as outras duas variáveis são constantes, ou seja, x e z, tá? Então, se x e z são constantes, esse x aqui será constante e z ao cubo também será constante, tá? Então, a derivada aí com respeito a y de y ao quadrado é 2y, e a derivada de e a x, y, z com respeito a y vai ser e a x, y, z vezes a derivada do que está aqui em cima em relação a y, que é xz, tá? Ou seja, isso aqui. De maneira análoga, você pode estar calculando o df dz, aí no caso, tu deve pensar que x... Não, vamos fazer, ó. O df dz, né? Eu devo pensar que x e y são constantes, tá? Beleza? Então, o df dz a gente deve pensar que x e y é constante, consequentemente, esse x e esse y quadrado são coisas constantes, tá? Aí, derivada de z a terceira com respeito a z é 3z ao quadrado. A derivada dessa exponencial com respeito a z é
E elevado ao que está lá em cima, vezes a derivada do que está em cima com respeito a z, que é xy. Então, aqui essas são as três parciais aí, tá? No ponto XYZ arbitrário. Beleza? Tá? Ok. Então tá. Alguma pergunta? Não? Ok. Então vamos falar sobre diferenciabilidade, tá? Então, ó, no caso aí com respeito a uma função de duas variáveis. Então, eu vou fixar A em R2 um aberto, tá? F é uma função definida nesse aberto e x0, y0 um ponto desse aberto, tá? Eu vou dizer que F é diferenciável em x0 e y0, tá? Se existirem dois carinhas A e B, tais que o limite, tá? De quando HK tende a 0, 0, de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos AH, menos BK, sobre a norma de HK, por zero, tá? Em que norma de HK, tá? Lembrem que é isso aqui, ó. Raiz quadrada de h quadrado mais k ao quadrado, tá? Beleza? Então, quando esse limitezão aqui for zero, tá? Por exemplo, prove que a função f de xy igual a x ao quadrado y é diferenciável em 1, 2, tá? Então, veja só, eu vou te falar que a igual a 4 e b igual a 1, nessa relação aqui vai dar certo, tá? Beleza? Então, estou afirmando, tá? Então, vamos calcular o limite quando a HK tende a 0, 0 de f de x0 vai ser 1, o y0 será 2, então aqui 1 e 2, o a é 4 e o b é 1, tá? Dividido por raiz de h quadrado mais k quadrado. Então, o limite aí com HK tendendo a 0, né? A função faz o quadrado da primeira coordenada vezes a segunda coordenada. Então, vai ser 1 mais h ao quadrado vezes 2 mais k. F de 1, 2 vai ser 1 ao quadrado vezes 2, que é 2, menos 4h menos k, tá? Raiz de H2 mais K2. Então, aqui a HK está tendendo a 0, 0, né? Aí, aqui, 1 mais H ao quadrado é 1 mais 2H mais H ao quadrado vezes 2 mais K. Menos 2, menos 4H, menos K. Abrindo esse produto aqui, tá? E simplificando várias coisas que vai aparecer, tá? Vai cortar um monte de coisa. No final fica limite quando HK tende a 0, 0, de 2HK mais 2H quadrado mais H2K sobre essa raiz. O qual eu vou quebrar em 3 somas, em 3 parcelas, tá? Beleza? Então, ó, Então, beleza. Então, o meu objetivo agora será, né? A ideia é chegar que esse limitezão é 0, tá? Que aí checa a diferenciabilidade. Minha ideia agora vai ser provar que cada limite aqui, desses 3, é 0. Tá?
Então, ó, então vamos pegar esse aqui, ó. Vamos esquecer o 2 aqui, que ele não atrapalha nem ajuda. Então, ó, vamos estudar o limite quando HK tendendo a 0, 0 de HK sobre a raiz de H quadrado mais K quadrado. Tá? Vamos estudar esse limite. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o truque lá do teorema do confronto. Tá? Esse HK sobre essa raiz, ele pode ser visto como H vezes K sobre raiz de H2 mais K2. Tá? O H, ele vai a 0. Né? Agora, se isso aqui for limitado, tá? Se for limitado, então vai a 0 o produto, tá? Então, vamos checar então que o que está circulado é limitado de fato. Como é que eu vou fazer isso? Então, ó, então o que eu vou fazer? Como o HK está tendendo a 0, 0, tá certo? Então, vai ocorrer do ponto HK ser diferente de 0, 0, tá? Então, então vamos lá. Vamos checar o módulo de K sobre raiz de H quadrado mais K quadrado, tá? Isso aí vai ser igual ao seguinte, tá? Ó, aqui eu vou fazer mais uma passagem aqui no quadro, ó. O módulo de K sobre raiz de H2 mais K2 vai ser igual a módulo de K sobre o módulo de raiz de H2 mais K2, que é igual a módulo de K, só que raiz de H2 mais K2 é sempre positivo. Então, em módulo de uma coisa positiva é sempre a coisa, tá? Só que o módulo de K, tá? É conhecido que módulo de K é raiz de K quadrado, tá? Aí sobre raiz de H2 mais K2, aí aqui eu vou colocar raiz de K2 sobre H2 mais K2, tá? Beleza? Então agora aqui é exatamente essa etapa. Só que, ó, olha isso. Então, beleza. Então, só que a gente sabe que K2 sobre H2 mais K2, tá? Né? Ficou isso aqui ali no final, né? K2, H2 mais K2. Não, peraí. K2, H2 mais K2. Tudo bem. Só que, ó, a gente sabe de um exemplo anterior aí, isso aqui acontece, né? Então, se eu passar a raiz em todo mundo, tá? Eu vou ter que, né? Vai ficar 0 menor ou igual que raiz de K2 sobre H2 mais K2 menor ou igual a raiz de 1 é 1, né? Então, raiz de K2 sobre H2 mais K2 fica maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Ou seja, né? Tá? Que foi o que eu coloquei aqui, né? Tá? Então, utilizando, tá? Isso daqui, tá? Essa desigualdade aqui, eu posso afirmar que o módulo de K, né? Combinando, tá? Quer ver, ó? Cadê? Esse módulo aqui é igual a essa raizona aqui, e essa raizona sempre fica entre 0 e 1, ou seja, né, o módulo calma aí, peraí, me confundi, ó, vamos lá. Esse módulo é igual a essa raizona, e a raizona fica sempre entre 0 e 1, tá? Isso, tá?
A raiz é positiva e é menor ou igual a 1. Tá? Quando um número é positivo, ele é igual ao módulo dele. Tá? Então, aí você tira que o módulo do que... Aqui a raiz até aqui embaixo. O módulo de... a raizona, ela é igual... não, calma aí, falei besteira. Calma aí, dá para fazer mais fácil, ó. Então, ó, de novo, esse módulo grandão é essa raizona e a raizona fica entre 0 e 1, tá? Como a raizona é igual àquele módulozão, então tu vai ter que o módulozão de K sobre raiz de H2 mais K2, né? Fica a raizona é igual ao módulozão, tá? Aí como tem entre 0 e 1, isso aqui fica entre 0 e 1, tá? Aí essa parte aqui do maior ou igual que zero é um pouco desnecessário escrever, porque módulo é sempre maior ou igual a zero, tá? Então, tu fica aqui o módulo de K sobre a raiz de H2 mais K2 é menor ou igual a 1. Ou seja, K sobre raiz de H2 mais K2 é limitado, tá? O jeito aí compacto de escrever tudo que foi falado nessa parte é fazer como está aqui, tá? Beleza? O módulo disso é a raizona, aí fica menor ou igual que raiz de 1, né? Pelaquela conta que eu havia feito, que é 1, aí já tira que o módulo é menor ou igual a 1. Tá? Então, aí a gente então concluiu que esse cara aqui é limitado. Então, esse limite aqui, tá? De HK sobre raiz de H2 mais K2, ele vai ser o limite de uma coisa que vai a zero vezes uma coisa que é limitada. Por aquele resultado de que uma indo a zero e a outra sendo limitada, o limite do produto será zero, tá? Então, por exemplo, o limite desse HK aqui sobre essa raiz vai a zero, tá? Com o 2, enfim, não interfere, também vai a zero. Esses outros caras aqui podem ser tratados aí de maneira similar, tá? Ou seja, os três vão a zero, o que vai implicar que o limite todo, o limite grandão, tá? Vai a zero. Então, portanto, a função vai ser diferenciável no ponto 1, 2. Ok? Tá? Beleza? Então, tá. Então, ó. Então, aí a função vai ser diferenciável em 1, 2. Vale o seguinte resultado. Vamos tomar A um conjunto aberto. F de A em R uma função, tá? Beleza? E x0 e y0 pertencente a A, tá? Um ponto aí de onde a função está definida. Se a função for diferenciável em x0 e y0, faltou acrescentar aqui, então f é contínua em x0 e y0. Tá? Aí veja só. Por exemplo, né, tá? Se f é diferenciável em x0 e y0, então f é contínua em x0 e y0. Por exemplo, ele pergunta aqui, ó, a função pá, isso aqui é diferenciável em 0, 0? Justifique, tá? Então, veja só, se a função, tá? Então, voltando aqui no enunciado do teorema, se a função é diferenciável no ponto, então implica que ela vai ser contínua no ponto, tá? Então, se eventualmente eu tiver que a função não é contínua no ponto,
Então, essa função não pode ser diferenciável no ponto, tá? Esse vai ser o raciocínio que eu vou usar nesse exemplo, tá? Então, eu vou checar que f não é contínua no ponto, tá? Eu afirmo que a função não é diferenciável no ponto 00, tá? E eu vou fazer isso mediante provando que ela não é contínua no ponto 00, tá? Para eu verificar que a função não é contínua no 00, eu posso checar, por exemplo, se eu justificar que o limite em 00 não existe, tá? Se eu provar isso, fica justificado que ela não é contínua em 00. Então, ó, ok. Então, novamente, né? Eu vou checar que a função não é contínua na origem, tá? Para isso, eu vou checar que não existe o limite na origem, beleza? Concluindo que f não é contínua na origem, por esse resultado aqui, eu vou ter que a função não pode ser diferenciável na origem, tá? Então, ó, para eu checar a não existência desse limite, eu vou pegar dois caminhos, que no caso vão ser t0 e t quadrado t, tá? Ambos passam na origem, porque α1 de 0 e α2 de 0 dá 0, 0, tá? O limite de f de α1 de t, tá? Quando t tende a 0, substituindo aí x por t e y por 0, tá? Aí eu vou estar utilizando a primeira relação, por causa daquele lance do t ser diferente de 0 e tal, tá? Então, substituindo, usando esse lance, tá? Isso aí, né? Aí no caso eu vou poder substituir. É aquela parada lá do t ser diferente de 0, implica que o ponto lá fica diferente de 0, 0, tá? Então, com isso em mente, tá? Colocando aqui nessa fração x igual a t e y igual a 0, eu vou ter isso aqui, ó. 2t 0 quadrado sobre t quadrado mais 0 quarta. T quadrado mais 0 quarta. Isso aqui é zero, tá? Se você fazer o limite da f sob a alfa 2, tá? Com t tendendo a 0, vai dar 1, beleza? Tá? Então, o limite por uma curva é 0 e por outra é 1. Então, não pode existir o limite original no 0, 0. Ou seja, f não é contínuo em 0, 0. Ou seja, podemos concluir que f não é diferenciável em 0, 0. Tá? Beleza? Ok. Outra coisa que vale é o seguinte: se a função é diferenciável em x0 e y0, então ela vai ter as parciais em x0 e y0, tá bom? Aí no caso, o resultado está em R2, então seria a df dx e a df dy, ambas em x0 e y0, tá certo? Ok? Tá bom por hoje. Leandro, Oi? aí também eu posso dizer que se ela for contínua, ela é diferenciável, a função? Não? Não, 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 não. A princípio, não. Tá? Isso daí, né? Vou te motivar o porquê. Veja só. Lá no cálculo 1, tá? O que acontece? Pega a função módulo, né? A função módulo, tá? Tem esse aspecto aqui. Essa função é contínua, não apresenta salto em nenhum momento. Entretanto, em particular, ela é contínua no zero, tá?
veja só, entretanto, ela não é diferenciável ou derivável lá no cálculo 1, tá? Lá no cálculo 1, diferenciabilidade e derivabilidade é a mesma coisa, tá? Então, ó, ela não vai ser diferenciável no zero zero, tá? Porque não dá para traçar tangente, né? Tá? Então não dá. No caso aí do nosso curso, a função que é um contra-exemplo para o que você falou, pega f de xy igual a módulo de x, por exemplo, tá? Beleza? Essa função, ela vai ser contínua, tá? No zero zero, beleza? Só que ela vai furar a diferenciabilidade por causa desse resultado aqui, ó. Exatamente esse que eu acabei de falar. Ela vai ter, ó, ela não vai ter derivada parcial na origem, tá? Aí dá uma pensada para você concluir essa derivada parcial, ela não existir na origem, tá? No caso, sendo mais específico, eu estou te afirmando que não existe, tá? df dx no ponto zero zero, beleza? Tá? Ok. Então, vai ser essa função aí, beleza? Aqui, ó, o que, que vai acontecer, né? Ó, né, ó, olha só, né, ó, se a função é diferenciável, tá? Seria uma maneira, tá? Mas, ó, se f é diferenciável, então vai ter que ter derivada parcial, tem que ter, de qualquer jeito, tá? Então, se a função não tem parcial, então ela não vai poder ser diferenciável, tá? Que é o que está aqui, ó. Né, ó. Essa função aqui, módulo de x, ela é contínua em todo ponto, em particular em zero, e ela não vai ter parcial no zero zero, tá? Então, ela não vai poder ser diferenciável no zero zero, tá certo? Tá? Então é isso, né? Essa função é contínua na origem, entretanto, não admite essa derivada parcial, tá? E por esse resultado aqui, esse aqui, ela não poderá ser diferenciável no ponto, beleza? Tá? Aí, dá uma pensada, tá? Se você não conseguir ser, me pergunta aí em algum momento, dá uma pensada por que, que não existe essa derivada parcial aqui. Eu já te adianto que o cálculo será igual ao do cálculo 1, tá? Mas aí dá uma pensada, se tu não conseguir, aí tu me procura, tá bom? Beleza? Certo. Uhum. Então, tá. Mais alguma pergunta? Não, ok.